O que mais se fala agora no Brasil é: será que chegou a profecia bíblica do final dos tempos, que a gente está chegando no apocalipse final? A gente está vendo uma situação que nunca foi vista no Brasil. Queimadas que vão da Amazônia num nível terrível, uma devastação, e o ser humano tem muita culpa nessa devastação, diretamente e, é claro, que também indiretamente, tá? Porque existe muita devastação por motivos agrícolas e muita devastação por causas que a gente está vendo, a mudança climática do planeta e assim por diante. Mas fato é que sempre a gente vê as notícias do Brasil e o que a gente vê, queimadas num nível... Às vezes você vê que no estado de São Paulo, 300 municípios têm queimadas a ponto de que a fumaça chega em Brasília e de manhã o sol não nasce como deveria nascer. O sol nasce, mas as pessoas estão respirando poluição. No caso da Amazônia, mais incrível ainda. Às vezes você tem incêndios lá que são sentidos até no Rio Grande do Sul. E aí é que vem pessoas, muitas vezes muito influentes, muitas vezes muito famosas, e começam a trazer profecias bíblicas e falam: nós estamos numa época de grande destruição. E eles citam versículos eles que eu quero enfatizar para você. Eles não estão na Bíblia hebraica, eles estão no chamado Novo Testamento. Presta muita atenção, porque eu vou te revelar nesse vídeo, desde agora até o final, fatos que eles vão balançar a sua fé. Parte desses profetas dizem: olha só o que está escrito nas Escrituras, o dia do Senhor veio como um ladrão, e na sequência os elementos serão desfeitos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ou seja, vai vir um fogo, incêndios, queimadas e vão destruir tudo. Você pode ver que haverá fome e terremotos em vários lugares. E não termina aqui. Você vai ter uma saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados sobre a terra, e depois foi queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. E aí você vê uma outra profecia, que haverá uma destruição tão grande pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. As suas pragas o alcançarão, morte, pranto e fome, e ela será consumida pelo fogo. Enfim, você vê aqui realmente profecias de destruição do final do mundo, final dos tempos. Será que isso é verdade? Eu quero já deixar uma coisa muito clara para você. Isso é falsa profecia. Nada disso vai acontecer. Ou seja, o que eu quero falar para você é que essas queimadas no Brasil, essa destruição que o ser humano está fazendo com as suas mãos, não tem nada a ver com Apocalipse, não tem nada a ver com profecias de que o Satanás vai vir e vai destruir tudo. E eu vou te provar isso já já. Mas, antes de te provar, eu quero falar uma coisa que ela não é menos importante. Quando vem um líder religioso e ele fala: vejam, olha só as profecias acontecendo, ele está fazendo uma coisa muito grave. Sabe por quê? Porque parece que isso aqui são os planos, no caso dessa fé, não de Deus, de uma força negativa, para quem acredita que existe uma força negativa independente de Deus, ou seja, indo contra a Bíblia hebraica, o Pentateuco, Isaías, que fala que Deus é que cria absolutamente tudo, inclusive o mal. E qual a grande consequência negativa disso? Porque as pessoas vão falar: olha só, isso aqui já está previsto, não tem o que fazer. Assim está escrito, assim será. Então o ser humano é simplesmente um agente do Satanás para fazer aquilo, mas é o final dos tempos e é uma profecia, então ela vai acontecer. O ser humano, ele tem responsabilidade. Você não pode falar uma coisa dessa, porque realmente essa é a impressão que dá. As pessoas falam, então, elas entram em ansiedade, elas entram em desespero e elas falam: realmente não tem solução. O governo, ele pode continuar com o seu descaso, as pessoas não precisam fazer nada, deixa rolar e está tudo bem. Pessoal, não é assim. Quando Deus
Ele cria Adão e Eva, ele fala para Adão, você foi colocado aqui no jardim do Éden e você tem a obrigação de guardá-lo. Toma muito cuidado com o que você faz, inclusive o pecado dele já foi um problema, mas Deus ordenou Adão a cuidar da criação de Deus. Esse mandamento não é só para Adão, é para cada um de nós em todas as gerações. Então o ser humano tem responsabilidade. Além do mais, qualquer pessoa que lê a Bíblia hebraica, o original, ele vai ver que nada disso tem fundamento. Olha só como a Bíblia hebraica trata do final dos tempos. Veja só a diferença. Quando eu falo da Bíblia hebraica, a gente está falando dos 5 livros do Pentateuco, a gente tem 8 livros de profetas, sendo que parte de um dos livros de profetas a gente tem divisão de profetas menores e a gente tem 11 escrituras. Aqui termina a palavra de Deus. Olha só o que está escrito. Por exemplo, Isaías 65. Pois eis que crio novos céus e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, a maldade, a destruição, vai chegar um momento que ela vai ser retificada completamente. Ezequiel 37, diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que eu tomo os filhos de Israel dentre as nações em que foram e os ajuntarei de todos os lados e os trazerei para a sua terra. Ou seja, o mundo vai voltar a um equilíbrio. O povo de Israel, por exemplo, ele vai voltar para a sua terra, uma profecia, agora sim. Você vê essa profecia acontecendo. Por quê? Porque por 2000 anos, a quantidade de judeus que viviam na terra de Israel era mínima, o povo de Israel estava disperso pelo mundo todo. E o que você vê, depois desses 2000 anos, a profecia acontecendo. Você anda aqui nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Tel Aviv, nas ruas de Haifa, de Beersheba, você vai ver judeus de todas as partes do mundo, da Rússia, dos Estados Unidos, da Etiópia, da Austrália, do Brasil, da Argentina, de todas as partes do mundo. Ezequiel acontecendo. Mas é muito importante você entender, o objetivo de Deus na criação é retificar o mundo e não, como eu já vou te mostrar, outras fontes. Você pode ver que muitas das profecias que falam de guerras, que falam que vai acontecer e processos muito problemáticos, como em Miqueias, mas eles vão terminar bem. Por exemplo, como eu acabei de falar, Miqueias, o que ele diz? E ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas até longe. E eles converterão suas espadas em arados e suas lanças em podões. Ou seja, os objetos de guerra, as armas de guerra, virarão instrumentos para produzir alimentos. Então a Bíblia hebraica, você pode olhar ela do começo até o final. Ela não fala de enxofre, ela não fala de um fogo eterno, ela não fala de uma destruição que esse planeta vai acabar completamente. Aonde começa isso? Aonde começa que de repente pegaram a palavra de Deus e mudaram ela completamente? Então aqui eu tenho uma revelação para te fazer. Na verdade, o primeiro momento histórico que isso acontece não é no chamado Novo Testamento, é antes disso, no livro de Enoque. O que é o livro de Enoque? O livro de Enoque, ele foi escrito por uma seita que originalmente eram de judeus, mas judeus de uma forma revoltados. Judeus que não estavam aceitando a palavra de Deus, o que era feito no Templo de Jerusalém, e o que eles fizeram? Eles falaram, nós não queremos mais viver em Jerusalém, nesse lugar a gente vai criar a nossa seita, afastado de todo mundo. Foram até o deserto de Judá, na região do Mar Morto, um lugar inóspito, um lugar realmente muito quente, muito problemático, e por incrível que pareça, lá eles fizeram a sua comunidade. As mulheres eram extremamente discriminadas nesse local, eram vistas como impuras, como pessoas que não, mulheres não são inteligentes, então elas vão ter uma pequena função que você já pode imaginar. Fora isso, nada. A gente vai ter uma vida de muita, entre aspas, pureza, comendo muito pouco, e aqui a gente vai divulgar a nossa fé, o nosso grande tesouro. E veja bem o que eles fizeram. Eles tinham os livros da Bíblia. Por exemplo,
exatamente os profetas Isaías, Ezequiel e assim por diante. E eles, por um lado, copiaram eles novamente, mas eles começaram a fazer mudanças. Você pega o texto original de Isaías, você pega o texto original de Ezequiel e você vê que na transcrição deles, de repente tem mudanças. Mudanças do texto original, ou seja, são os primeiros falsificadores da palavra de Deus. Esses eram os essênios. Às vezes, eles foram mais longe. Eles criaram livros, e o livro de Enoque, na verdade, se você quer que eu seja mais preciso, são os livros de Enoque. Porque tem mais de um livro de Enoque. Eu tomo 1, 2 e mais até. E aí, o que eles fizeram? Olha, nós acreditamos, mesmo que não está escrito em lugar nenhum, que o mundo vai ser destruído. Tem muita maldade, então eles criam essa ideia de que Satanás, ele tem um poder absoluto como Deus. E que ele vai dominar a terra e que vai haver uma grande batalha. E aí eles começam a escrever sobre destruição. Olha só os relatos que tem no livro de Enoque. E o Senhor do Espírito os consumirá com fogo, e os que os seguirem serão consumidos. Aqui você vê o fogo devorará os ímpios. Agora você começa a ver que foi criada uma seita. Busca os versículos de Enoque, faça esse trabalho, veja se ele tem alguma base bíblica em qualquer um dos 24 livros que eu citei. Veja se existe no Pentateuco, veja se existe nos profetas ou nas Escrituras. Aqui a descrição é de que anjos caídos vão vir, vão dominar a humanidade. Realmente um filme de Hollywood. Nada disso nunca aconteceu, mas aconteceu uma coisa muito grave. Estaria tudo bem com os essênios, se as pessoas entendessem que os escritos dos essênios, eles são iguaizinhos à mitologia grega, quando falam de Zeus, de todos aqueles tipos de deuses, que também a gente vê no mundo romano, vários tipos de deuses. E todo mundo entende que, na verdade, foi uma invenção humana, uma mitologia. Naquela época existiam pessoas que acreditavam, mas hoje é simplesmente uma peça de museu. Mas sabe o que aconteceu? Com os essênios, eles acabaram influenciando outras pessoas que estavam desviando-se do judaísmo. E parte dessas pessoas escrevem livros e simplesmente, de uma outra forma, reescrevem passagens do livro de Enoque. Então, se você pega um pouquinho as citações que eu trouxe antes e pega alguns dos livros que algumas pessoas canonizaram, você vê exatamente que há um texto original e ele foi reescrito de uma outra forma. E aí você começa a falar de um apocalipse, você começa a falar de uma grande destruição e as pessoas começam a acreditar nisso. Então a gente está aprendendo aqui uma lição muito importante. Existe uma fé, existe uma Bíblia, existe uma palavra de Deus original. Essa palavra de Deus, durante a história, várias pessoas buscaram deturpá-la, distorcê-la, muitas vezes propositadamente. O caso dos essênios é um caso clássico. Por quê? Porque talvez eles foram os precursores desse grande pecado, de pegar um texto e deliberadamente modificá-lo. Durante a história, isso foi feito também de outra forma. Sabe como? As pessoas pegavam o texto bíblico e sabiam que a maioria das nações não sabe o hebraico, então eu vou traduzir da minha forma. E aí você vai ver que encaixa exatamente na minha fé. Curiosamente, o povo de Israel, que durante a história toda nunca deixou de falar o hebraico, de estudar em hebraico, de saber o hebraico, nunca mudou de religião. E tentaram mudar a religião do povo de Israel, do povo judeu, à força, inúmeras vezes. Por exemplo, a Inquisição, que durou centenas de anos, mais de 300 anos, em que a igreja vinha com toda a violência do mundo para tentar converter o povo de Israel, e ele não se movia da sua fé. Às vezes escondia, como é o caso dos marranos. Mas por que isso acontecia? Porque eles falavam, a gente tem um texto original, vocês estão pedindo para a gente acreditar numa coisa que está errada, a tradução não está correta.
E exatamente a ideia dos falsos profetas. Esses falsos profetas seguem assustando as pessoas. Pegam textos que não são embasados, que na verdade são cópias infelizes dos essênios, ou pegam textos do hebraico, mais uma vez, modificam eles, retiram do contexto e a pessoa incauta que não estudou, ela acaba acreditando. Então, quando vem algo realmente dramático que está acontecendo, enormes queimadas, incêndios que a gente nunca viu nessa proporção, uma poluição, uma destruição da ecologia, da economia, fazendo mal a animais, aos índios, na verdade a toda a população, inclusive a população toda mundial. Então eles estão falando agora, olha só, isso é por causa dos nossos pecados, Satanás vai destruir tudo. Não vai acontecer nada disso. Deus, ele dá para o ser humano o livre-arbítrio. O livre-arbítrio permite o ser humano fazer os atos certos ou errados. Isso vale também para os nossos governantes. Eles podem ser corajosos ou eles podem ser medrosos. Eles podem apoiar as causas certas ou eles podem apoiar as causas erradas e muitas vezes por motivos que nunca vai sair na imprensa. Mas isso acontece. Então a gente tem que saber de uma coisa muito séria. Você quer saber o que é verdade e o que é não? Então, número 1, estude a Bíblia correta. 2, você tem que estudar a Bíblia corretamente, não somente a Bíblia hebraica, mas aprenda ela corretamente. Utiliza uma tradução que você sabe que ela é verdadeira ou ainda melhor. Se você tomar coragem, você vai ver que aprender hebraico não é tão difícil. Eu tenho centenas de provas na Academia de Moisés. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, Rabino, eu vou aprender o hebraico se eu quiser? Eu falei, eu tenho tantas provas de pessoas brasileiras que não sabiam uma palavra e hoje se comunicam comigo, me mandam mensagens dentro da Academia de Moisés no hebraico. É possível. Mas se você fala, não, para mim é impossível, você está errado, mas não tem problema. Use uma tradução correta e boa. Mais ainda, tenha orientação, porque quando você simplesmente lê o texto, você não entende ele. Tem muitos conceitos que você não consegue entender. Tem muitos contextos que você não consegue entender, muitas histórias que elas tem informação faltando. E aonde que está a resposta? Na tradição oral. A tradição oral que ela sempre foi aceita durante a história, mas chegou um momento que as pessoas falavam, a gente não quer mais a tradição oral, porque isso vai ferir a nova versão que a gente criou. Então, quando você quer saber a palavra de Deus, você tem que saber que você está no caminho correto e você tem que tomar cuidado com um terceiro fato. Escute as pessoas corretas. Escute as pessoas que realmente querem te ensinar a palavra de Deus da forma original e embasada. Que não vão ter algum interesse por trás disso, que não estão tentando te assustar para dessa forma tentar talvez te cativar ou alguma coisa assim. Então, esses conselhos eu dou para a pessoa que quer se aproximar do Eterno, que quer aprender a palavra dele. O ser humano, ele tem a oportunidade de ser despertado. Quando acontece uma coisa ruim, muitas vezes a gente passa por um momento de reflexão. Isso é a tchuvá, é o arrependimento para no final terminar bem, porque o objetivo da criação é para o bem. Deus não criou esse mundo para ele ser completamente aniquilado e todas as pessoas sofrerem eternamente. Não, esse mundo vai chegar a uma perfeição, existem pessoas que vão seguir esse caminho e elas vão ser recompensadas eternamente. Existe um pequeno grupo de pessoas que, infelizmente, utiliza o seu livre-arbítrio para maldade. Eles não saem disso, então é verdade. Essa parte da população vai ser perdida porque, na verdade, eles se levaram para essa perdição, eles se levaram para uma autodestruição, mas não de toda a criação divina, de forma alguma. Em outras palavras, o poder de Deus, ele é maior do que tudo. O poder de Deus que criou o mal, que traz essa função do mal, mas esse mesmo poder, por exemplo, diz nas profecias que vai abolir a morte, que é a maior, entre aspas, maldade que existe no mundo. Então, Deus cria as trevas, Ele cria a escuridão, mas essa escuridão, essas trevas têm um fim e é isso que a Bíblia
fala para você. Então chegou a hora de você aprender corretamente a palavra de Deus.